que a gente está gravando já? Não, acho que não, né? Espera. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite fria, mas nessa casa que nos acalenta o nosso coração, que estejamos aqui abertos, né, com os nossos pensamentos abertos, para que a espiritualidade possa nos ajudar em algum momento, né? Então, só lembrando que nós temos, durante a semana, os nossos estudos sistematizados da doutrina espírita, o nosso ESG, às terças-feiras à tarde, à 13h30. Nós temos às terças à noite, às 19h30, e aos sábados, às 16 horas. Então, sintam-se convidados a virem participar conosco. Temos as nossas doutrinárias às terças à tarde, às 15 horas, e quinta-feira, às 20 horas. A IGE, né, a nossa área de infância e juventude, que acontece também aos sábados, às 14h30, e o nosso AFA, nossa área da família, que também acontece aos sábados, às 14h30. Então, são todos muito bem-vindos. Atendimento fraterno, para quem deseja conversar, né, com o atendente, às terças-feiras, às 14 horas, e às quintas-feiras, às 19 horas. Então, e nós temos as nossas redes sociais também, quem quiser entrar em contato para conversar e saber mais algumas coisas. Então, nós vamos dar início ao nosso trabalho da noite. Vamos respirar fundo, esquecer um pouquinho nossos problemas lá de fora, estarmos com os nossos corações abertos e dizer assim: Infinito Pai de amor e bondade, nosso Mestre e amigo Jesus, aos espíritos amigos, trabalhadores, encarregados deste nosso trabalho de hoje, te agradecemos por estarmos aqui, por podermos compartilhar, abraçar, com todo carinho, com todo amor, a todos que aqui chegam. Te agradecemos por estarmos todos juntos neste momento, com os nossos pensamentos elevados. E te pedimos, Pai amado, a todos os nossos irmãos que sofrem, onde estiver um irmão nosso, nas ruas, nos hospitais, nas casas de passagens, nos asilos, nas clínicas, sabemos que lá se faz esses incansáveis trabalhadores espirituais, enfermeiros, médicos, a ajudar a esses nossos irmãos, que tanto necessitam de um carinho, de um afeto, de amor. Sabemos, Pai amado, que Tu não desampara nenhum de Seus filhos e que nos momentos mais difíceis, Jesus nos carrega no colo. Te pedimos pelos nossos irmãos suicidas, que eles sejam auxiliados para que possam receber o amor que tanto precisam. Te agradecemos, Pai, por tudo que temos, mas principalmente por tudo que somos. E nesse momento, emanamos os nossos pensamentos, mentalizamos o nosso lar, peça por peça, e sabemos que os espíritos amigos estejam lá, fazendo a limpeza fluídica de cada ambiente, para que todos os nossos amores que lá ficaram
recebam a luz, a paz, a tranquilidade em seus corações. Te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui nesta noite, recebendo esses ensinamentos deixados pelo nosso Mestre amado Jesus. E assim damos por início às nossas doutrinárias da noite de hoje. Que assim seja. Então a gente chama hoje o Fabiano para fazer a exposição da noite. Seja bem-vindo. Qual o tema? A influência dos espíritos no nosso cotidiano. Seja bem-vindo. Caros irmãos, boa noite a todos. A gente fica muito feliz, e que nem a Lélia disse assim, com esse frio, né? Tá 13 graus, gente, tá bom ainda. Gaúcho, 13 graus não é frio para nós, né? Abaixo de 10, daí a gente pode dizer que está começando a esfriar. Então, essa noite quente, vocês aqui presentes. Então, muito obrigado pela presença de todos. A gente agradece sempre a oportunidade de poder conversar um pouquinho a respeito da doutrina espírita, um pouquinho a respeito dos ensinamentos do Cristo. Esse mês a gente optou por conversar um pouquinho a respeito do mundo espiritual. Então vocês vão notar que esse mês a gente falou muito a respeito da espiritualidade do mundo espiritual. E quando a gente começa a buscar esse tema, eu busquei lá, influência dos espíritos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E antes de a gente chegar propriamente dito no tema, o que é interessante? A gente se perguntar assim, por que nós somos espíritas? Por que a gente é espírita? Por que a gente está na casa espírita? Daqui a pouco a resposta vai ser a seguinte, a minha amiga me convidou e eu fui e gostei. Eu nasci numa família espírita. No meu caso, eu casei, a minha esposa era espírita, eu brigava com ela, teimava com ela, daí acabei estudando espiritismo e hoje estou aqui. Então todas essas respostas elas têm o seu valor, mas na verdade o porquê que nós somos espíritas ou porquê que nós estamos espíritas, a resposta mais correta que seria porque nos transforma em pessoas melhores. A gente deve ser espírita ou ser qualquer outro segmento religioso porque esse segmento nos transforma em pessoas melhores. Faz com que a gente seja melhor, moralmente falando. Faz com que a gente viva melhor. E a doutrina espírita traz essa condição a partir do momento que ela nos esclarece. A partir do momento que aquilo que era considerado sobrenatural ou coisa de outro mundo até, passa a ser algo natural. Passa a ser algo que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte do nosso cotidiano. E quando a gente vai buscar o tema, a influência dos espíritos no nosso cotidiano, é preciso estabelecer que a espiritualidade não está do lado de lá. Como a gente corriqueiramente fala, a gente diz assim, desencarnou alguma coisa, foi para o lado de lá. Não, porque lá em 1857, quando Kardec lança o Livro dos Espíritos, quando começa o fenômeno chamado fenômeno das mesas girantes, que eu creio que todos vocês já ouviram falar, já conhecem. Quem não conhece, vai lá, busca na internet, dá uma olhada. O que acontece? Ele estabelece que existiam seres que coordenavam aquelas mesas. E que esses seres nada mais eram que espíritos. E os espíritos eram nós, sem o corpo físico. Então a doutrina espírita vem justamente para dizer assim, olha, o mundo espiritual e o mundo físico interagem corriqueiramente. Há uma interação. Quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar de um desenho que dava, que era o Elo Perdido. Alguém lembra disso? Não. O Elo Perdido, ele estabelecia aquela questão assim, e é uma dúvida na questão científica, porque o homem tem uma certa... Ele consegue comprovar lá os primatas, né? E daqui a pouco vem sabe aparece aquele macaquinho, vai vindo, daqui a pouco está o ser humano lá.
E mesmo por mais que a ciência estude, ela há um elo perdido de quando aconteceu essa transformação. Quando a gente lê o livro Evolução em Dois Mundos, ele mostra que esse elo perdido, na verdade, é a espiritualidade que agiu nos dois mundos. Por isso que às vezes a gente não encontra explicação. Mas quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a gente começa a achar soluções, a gente começa a achar explicações. Porque aquilo que a gente não encontra fisicamente aqui mesmo, e não vai encontrar, por isso que vai ser algo perdido na história. Porque está no mundo espiritual nos auxiliando no nosso desenvolvimento. É essa a função que o mundo espiritual tem. Então, Kardec começa a nos esclarecer. E na segunda parte do Livro dos Espíritos, ele vai falar do mundo espírita, ou do mundo dos espíritos. É a parte que mais cresce na segunda edição. A primeira ele traz lá das causas primárias, Deus, todas essas questões. E depois ele começa a falar do mundo dos espíritos. E o mundo dos espíritos, gente, quando a gente começa a fazer uma reflexão, a gente vê assim, opa, acho que a gente tem a ver com esse mundo. Quando Kardec fala na escala espírita, todos nós se identificamos, porque ele vai dar lá os tipos de espíritas, quase que dizendo o tipo de pessoas que existem. Então ele nos mostra essas questões. Agora, quando chega num determinado ponto, ele vai falar, que eu peguei aqui só um pouquinho. Agora eu vou botar um. Deixa eu ver. Não. Não dá. Tá, vamos lá. Ele começa num determinado ponto a nos contar como é que os espíritos influenciam em nossas vidas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que é o tema que a gente vai falar na palestra. Feita essa pequena introdução, para que a gente entendesse, gente, qual é a principal coisa do trabalho de hoje, que tem que ficar bem claro, assim. A espiritualidade e espíritos não são seres de outro mundo. Uma pergunta rápida aqui. Quem tem medo de espírito aí? Aquele negócio assim, a gente está em casa, tranquilo, aí de repente ouve alguém nos chamar assim, Cristiane, a gente dá uma olhada assim, opa, não tem ninguém, daí a gente dá uma olhada para o outro lado, assim, ixi. Certa vez, a gente tinha aqui na sociedade, esse lado que vocês estão vendo, a gente não tinha as divisórias, eram umas divisórias de madeira. E eu trouxe um rapaz para me ajudar a construir aqui, a botar as divisórias. E daí era uma divisória bem larga, assim, tipo isso aqui, e eu tinha que pregar ela e ele tinha que segurar do outro lado. E vocês sabem, falou casa espírita, o que a gente lembra? Espírito. A Dom Tomé tem uma particularidade, tem um cemitério aqui do lado. Vocês já viram? Então o pessoal vem para Dom Tomé, pergunta onde é que é Dom Tomé. A gente diz, ali perto do cemitério. A pessoa já diz, ai meu Deus. Casa espírita perto de cemitério, a gente já fica, apavorado. Essa pessoa veio me ajudar, e digamos que ele é espírita, assim, sabe? Mas estava no começo, assim, de aquele negócio. E daí ele veio me ajudar e eu disse, segura que eu vou pregar. E eu fui para o outro lado, quando eu fui pregar, a coisa foi, eu disse, opa, soltou. Daí eu olhei, estava do meu lado, eu disse, não, preciso que tu fique do outro lado. Daí ele saía, dava a volta, chegava do outro lado, quando eu ia pregar, ele já estava do meu lado de novo. Aí eu perguntei, o que está acontecendo? Ele disse, parece que eu ouço uma voz quando eu chego lá de lá. Eu disse, não é a minha, dizendo, segura. Ele disse, não, é outras coisas, eu tenho uns arrepios. Gente, então, olha só, essa questão de espíritos, ela parece que fica muito assim, teoria ok, prática não, entendeu? O que a gente faz? Sentiu a presença de um espírito, o que o pessoal faz? Vai para Dom Tomé. Já começa lá o mantra, vai para Dom Tomé, vai para Dom Tomé. E quando a gente começa a estudar, a gente vê que não é bem assim a história. Olha só, questão 456, do Livro dos Espíritos. Ele pergunta assim, veem os espíritos tudo o que fizemos? Veem os espíritos, eles enxergam tudo que a gente faz? Pode ver, pois constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que lhe dá atenção. Não se ocupam com o que lhe é
indiferente, tá? Então, olha só, eles nos veem. Então, a espiritualidade está nos enxergando. Pensem o que vocês fariam se vocês fossem invisíveis. Tá? Depois a gente volta aqui. Vocês, a partir de agora, são invisíveis. Vocês podem enxergar, mas não são vistos. Tá? Pode os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? 457 do Livro dos Espíritos. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejais ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos a gente consegue disfarçar. Sabe aquele pensamento que a gente diz assim, não vou pensar nisso. Esse os espíritos conhecem. Então agora, voltamos à proposta. Vocês são invisíveis e conseguem ler pensamento. O que vocês fariam? Hã? Pegadinha. Tá. Sabe o dizer do Cristo lá, quando ele diz assim, apressai-vos em apaziguar com os vossos inimigos? Porque o que acontece? Olha só, gente. André Luiz vai dizer que a população espiritual ela é 3 vezes maior do que a população de encarnados. Ou seja, nós temos 7 bilhões de habitantes, né? Eu acho que é isso, a população do planeta Terra é 7 bilhões e meio de habitantes. A gente teria 21 ou 23 bilhões de espíritos desencarnados na Terra, tá? Entramos planeta Terra. Ou seja, para cada um tem 3. Agora veja assim, o que acontece? Imagina que a gente vai numa cidade que nem Porto Alegre. Vocês estão caminhando no centro de Porto Alegre, tem muita gente, vocês pegaram o trem, enfim. No que a gente se atenta? Naquilo que nos chama a atenção, não é? Porque a gente vai passar por várias pessoas e não vai nem dar bola. A gente só vai parar em alguém que nos chama a atenção. Que nos diz, opa, aquilo não me chamou a atenção. A gente conhece alguém e diz, oi, e aí, como é que tá? Tudo bem? Gente, mesma função. Exatamente a mesma coisa. Vê como, quando a gente começa a estudar, a gente mostra, quando Kardec diz assim, espíritos não são nada mais do que seres humanos desencarnados. Então somos nós do outro lado. Nada mais que isso. Daí o que acontece? A gente tá lá, desencarnado, e aí começa a questão da influência espiritual. Ela pode se dar, eu separei 3 pontos para que a gente pudesse no conversar ficar bem claro, tá? Ela pode se dar uma influência por uma questão puramente assim de curiosidade, tá? O espírito que não tem, pode se dar por vingança, como pode se dar por auxílio. Então pode ser uma influência negativa, uma influência, sabe, que a gente pode ser uma influência positiva. Tem as 3 questões. Para começar, tá? Essa influência negativa, vamos supor, essa influência que às vezes o espírito ele não está nem conectado em nós. Ele está passando, é que a gente passou num shopping, daqui a pouco alguma coisa nos chamou a atenção. É justamente isso. Daqui a pouco ele passou e alguma coisa chamou a atenção. Como, por exemplo, que nem a Camila falou, a questão de zombeteiro. Olha só, a gente desencarnou e se tornamos invisíveis e conseguimos ler o pensamento. Passamos perto de alguém diz assim, eu tenho um morro de medo de espírito. Eu disse, sabe? Pronto. A gente abriu uma porta. E daí, de repente, esse espírito vai sim. Kardec vai dizer que às vezes tem espíritos que fazem só por brincadeira. São chamados de espíritos zombeteiros. Vai lá mesmo por brincadeira. E a gente é apavorado. Gente, é característica nossa às vezes fazer isso. A gente conta piada, a gente pega peça nas pessoas, a gente dá susto na pessoa quando está encarnado. Imagina desencarnado, invisível, e lendo pensamento. Então, olha o rumo que pode tomar algumas situações. Tá? A atenção que a gente tem que ter. Depois a gente volta um pouquinho nisso.
A outra questão, o espírito que nos influencia de maneira negativa. O que se dá aí, gente? Processos, muitas vezes, que a gente pensou assim, o inimigo bom é o inimigo morto. Engano. Porque o inimigo, quando ele desencarna, ele se torna invisível e é capaz de ler os nossos pensamentos. A gente não consegue mentir para espírito. Sabe o que é isso? A gente chega e diz... É interessante, né? Porque fisicamente a gente consegue mentir. Tá, e quem diz que nunca mentiu já está mentindo. Já é um mentiroso por si só. Porque faz parte, a gente às vezes fala alguma coisa que não é nem mentira, mas também não é verdade. Sabe? Aquele negócio, aquele elogio que não era aquele elogio, né? A gente pega e dá um elogio. Eu costumo dizer e mexer com aquela questão das mulheres, olha assim, diz, ai meu amor, que cabelo que ficou mais lindo o teu cabelo, né? E às vezes adorei essa pintura verde, né? Então, gente, às vezes a gente fala e não é bem o que a gente, mas, né, para manter a boa vizinhança. A espiritualidade sabe o que a gente está falando. Ouve, então não dá para mentir para a espiritualidade. E daí o que acontece? Quando se aproxima algum desafeto nosso do passado, ele vem mesmo com intenções de se cobrar, ele quer justiça. Olha só, os primeiros passos que eu dei, até dentro da doutrina espírita, eu participava do apoio vibratório aqui, nosso apoio vibratório que a gente tem nas segundas-feiras aqui. E me intrigava uma coisa, porque eu tinha alguns pensamentos que pareciam que não era meu, sabe? E Kardec vai dizer justamente nesse capítulo que a influência espiritual, ela se dá de mente a mente. Ela se dá através do nosso pensamento. Então eu tinha alguns pensamentos e muito insistente. Era algo muito insistente. E a gente vai perceber isso. Por que é insistente? Porque o espírito do lado de lá ele não tem nada para fazer. Então ele pode insistir sim num pensamento, selar algo que fique, aquela coisa que a gente diz assim, tá, e aí, como é que eu saio disso? E daí eu tô numa apoio vibratório e o rapaz que coordenava disse assim, independente, ele bem tranquilo, ele disse assim, independente de qualquer coisa, a gente tem que aprender a pedir perdão. A gente tem que aprender a pedir perdão. Eu digo, como é que eu vou pedir perdão de algo que eu nem sei se eu fiz? Ficava com isso na cabeça, né? E com o tempo eu fui entender que ninguém cobra algo de alguém se a gente não deve. Ninguém paga por algo que não deve. O Cristo é muito claro, a cada um segundo as suas obras. Então, se a gente está passando por determinada situação, é porque algo a gente fez, algo a gente cometeu que nos levou àquela situação. E tem inúmeras questões. Tem uma questão que pode ser, por isso, algo que a gente fez, algo que a gente cometeu, algo que a gente fez errado. Se a gente for ver, a história da humanidade, ela é feita de guerra. Nós estamos onde estamos hoje, com o desenvolvimento de muita morte, gente. Muita guerra, muita intolerância. Foi assim que nós fomos nos construindo. E sabe-se lá o que a gente fez nessas jornadas para trás. Então, hoje, a gente se torna responsável pelas nossas atitudes. Também tem um outro lado. As atitudes diárias que cada um de nós toma, que geram vícios. E esses vícios, muitas vezes, tornam com que espíritos já desencarnados se comprazem com nós naquelas nossas atitudes. Vamos pegar uma coisa simples lá. A gente tem um costume de fazer ou de se alimentar de maneira excessiva. A gente tem um excesso de bebida, de fumo, independente de falar mal dos outros. Gente, olha só. Existe um processo chamado de afinidade. E sempre que algum espírito se aproxima de nós, lembram que eu disse, a gente está caminhando lá no centro de Porto Alegre e a gente só para ou só presta atenção naquilo que a gente tem afinidade.
Então, imagina que a gente faz a nossa roda de chimarrão lá e vamos falar agora a respeito das outras pessoas que passam na frente, né? A gente dizia sempre, a gente fazia a roda de chimarrão assim, e é o melhor lugar que tem para fazer na frente de casa. Porque daí dá para ir tomando chimarrão e cada vizinho que passa a gente conta uma história a respeito deles. Então, olha só. Há um processo de afinidade. Quando a gente gosta das coisas, a gente não deixa de gostar porque desencarnou. A gente só não tem mais o corpo físico. Então, o que acontece? Eu vou me aproximar de alguém que goste daquilo que eu gosto, porque aí, alguma parte daquelas substâncias, eu vou poder usufruir delas. Entendem? Então, afinidade nessa influência. Quando a gente diz a influência dos espíritos no nosso dia a dia, nos nossos atos, ela se dá por esse processo também de afinidade. Porque a gente gosta. Às vezes a gente está fugindo de algo que, no fundo, se a gente vai lá fazer uma análise mais aprofundada, a gente vai ver o quanto a gente comete aquele tipo de atitude. Outras questões também, e aí tem um irmão meu que ele diz assim, ele diz assim, o capeta é astuto. Ele costuma falar. Por quê? Porque, olha só, às vezes o espírito esse que nos influencia negativamente, Kardec vai perguntar assim, por que os espíritos fazem isso? Ele diz assim, para vos testá-los. E eles se comprazem, se sentem felizes em fazer o mal. Olha só que loucura, né? Agora, quantos de nós já pensou assim, tem uma frase que é muito comum que as pessoas dizem assim, o meu lado ruim é muito melhor do que o meu lado bom. Eu já ouvi muita gente falar isso. A gente tem consciência disso. Somos nós sem o corpo físico. E daí tem espíritos que por inveja, por maldade, praticam o mal. E tem um outro fator. Às vezes, quando a gente quer sair de alguma situação, se usam de outros seres, de outras pessoas, influenciando outros para poder chegar na nossa influência. Olha só, como é que é aquela questão? Quanto mais eu rezo... Já viram que às vezes a gente começa a tentar ter umas atitudes diferentes e parece que daí o mundo começa a querer desabar na cabeça da pessoa? Coisa simples também. Eu vou para a sociedade espírita, quando eu estou saindo, chega alguém e diz, vim visitar. Bem na hora que eu estou saindo, vixe, mas agora, hoje? E algumas coisas começam a acontecer. Às vezes a gente sai daqui tão... hoje eu estava ali, a Lélia estava fazendo a prece ali, eu disse que quase que eu não faço a palestra, porque a gente chega, senta, assim, dá aquela... Né, daí escuta a música, daí vai indo... Né? Aí a gente sai daqui caminhando nas nuvens, toma o passe, coisa, daí daqui a pouco chega ali na esquina, uma pessoa nos desafia a algo. Né? Uma vez eu saí da sociedade espírita, atrasado, logo que eu estava começando a fazer palestra de tarde, resolvi fazer palestra de tarde, e eu fiz a palestra à tarde e eu tinha que voltar para o serviço. Aí eu falei, não me lembro qual era o tema, eu sei que é algum tema assim, né, tranquilo e coisa, e saí. Quando eu saí, eu cheguei tô indo para o serviço de carro, e quando eu chego numa esquina daquelas, um senhor que já devia ter uma certa idade, ele trancou o carro e ele não ia para frente, não ia para trás e não saía. E aquilo começou a me dar uns nervos, daqui a pouco eu buzinei e fiz assim para ele, vamos, né, anda, né? E ele buzinou, gente, e fez assim para mim. Ele fez assim, quando ele fez assim, eu pensei, vai que ele me conhece. Na hora, sabe o que é na hora? Se eu pudesse ter um buraco, eu me sumia daquele local. Então, gente, o que acontece? A gente às vezes entra nesses processos assim, sem se dar conta muito das coisas, né? A gente é influenciado e quando vê a gente fez. A gente entrou naqueles ciclos assim. Então, a importância de parar, para aí. Vamos persistir no bem. Eu falei que tinha 3 coisas, né? Senão a gente vai muito longe. Gente,
os espíritos influenciam em nosso cotidiano, em nosso dia a dia. Só que Kardec vai ser enfático, ele vai dizer assim, ele pergunta lá, como é que a gente vai saber se o pensamento é meu ou se é uma influência negativa? Ele diz, orai e vigiai. E diz também que não é nem bom que a gente saiba, porque assim as atitudes são sempre de nossa responsabilidade. Abre-se um parênteses aqui, tá? Certa vez, no Rio Grande do Sul, um homem cometeu um assassinato e ele chegou no tribunal do júri alegando que estava sob influência espiritual. Ele estava incorporado. Resultado do julgamento, ele foi preso. Porque a lei não admite esse tipo de situação. E a lei é a mesma lei que a espiritualidade vai nos dizer. Porque o corpo físico sempre é nosso. Então, quem manda nele em última instância sou eu. Eu sou o responsável. E Kardec vai ser muito... a espiritualidade é muito legal porque ela diz assim, os bons espíritos sempre lhe influenciam no bem. Analisai o que está sendo sugerido. Olha só, sempre que a gente tiver um pensamento, uma influência que seja negativa, que vá fazer mal para alguém, ela não é dos bons espíritos. Ela não é uma influência positiva. Sempre que ela for insistente demais, ela não é uma influência de um espírito mais evoluído. Porque o espírito mais evoluído, os espíritos e os chamados mensageiros do Cristo, eles respeitam a nossa liberdade, deixando muitas vezes que a gente tome uma atitude equivocada e errada para aprender. Então, eles não insistem. Ah, mas eu não tenho um anjo da guarda? Tem. É tão legal isso, porque a gente pensa muitas vezes, e vocês veem que a gente fixou um pouco aqui o trabalho, na questão das influências negativas. Mas a gente tem uma influência positiva muito maior. Quando a gente começa a analisar, a doutrina espírita diz que a gente nasce com espíritos responsáveis pelo nosso desenvolvimento espiritual. São os nossos anjos da guarda. Cada um tem um. E o mais impressionante é que eles dizem que às vezes o nosso próprio anjo da guarda, ele diz assim, dá um tempo. Ele meio que nos abandona. Para que a gente possa, através de momentos duros muitas vezes, sofrimento, amargura, crescer. Olha só, eles nos deixam, a gente aprende e eles voltam a nos auxiliar. Quando a gente vê a influência dos espíritos e esse intercâmbio constante que a gente falou no início, a grande maioria dos projetos que a humanidade desenvolve tiveram influência espiritual. Aquele cientista que às vezes passou horas e horas e horas, ele foi dormir e acordou com a solução. Quando a gente vê assim, do nada, alguém disse assim, a história de Einstein, né? Ele olha e cai a maçã e ele diz assim, ó, a lei da gravidade. Gente, tem aí todo um trabalho da espiritualidade nos revelando as leis divinas. Então, a espiritualidade nos influencia corriqueiramente, diariamente. Mas a decisão é sempre nossa, do que vamos fazer. Ao espírita cabe algumas coisas, que é fundamental. Saber quem nós somos. Nós somos um espírito. Que ora estamos no corpo físico e ora estamos fora do corpo físico. Desencarnados. E quando saímos do corpo físico,
é um ponto fundamental. A nossa influência tem que ser lá. O nosso continuação é lá. Por que acontece de a gente ficar aqui muitas vezes? Por que a gente às vezes fica nesse entrelaçado? Pelos nossos apegos às questões materiais. O que chega de espírito na casa espírita, na mesa mediúnica, dizendo: a minha casa, agora tem gente morando na minha casa, tem gente cuidando dos meus filhos, o meu marido, a minha esposa. Quando que, na verdade, o que é nosso são as nossas responsabilidades. Nada mais. Muitas vezes a gente atribui a espíritos que desencarnaram situações que eles não têm condições de responder. Às vezes a pessoa desencarnou e a gente diz: virou um anjo. Calma, gente. Somos nós sem o corpo físico, só isso. Se já não era anjo aqui, não virou anjo no mundo espiritual. Às vezes a gente espera que a avó que desencarnou seja agora a nossa conselheira espiritual. Não é bem assim. Não damos cruz maior ou atribuições maiores do que os espíritos às vezes conseguem carregar. E o mais importante é a gente ter consciência da continuidade da vida. Quando eu falei no início que a espiritualidade, quando Kardec traz para nos dizer a respeito dos espíritos, é mostrar que faz parte, nós somos espíritos. E a vida continua independente do plano. E o grande objetivo da vida é o que eu falei lá no começo: por que nós somos espíritas? Para que a gente possa ser um pouquinho melhor. O objetivo do lado de lá tem que continuar. O processo de aprendizado tem que continuar. Por mais que haja esse intercâmbio de maneira constante, há também tarefas e coisas a fazer. Muitas vezes alguns espíritos esquecem disso, se apegando no mal, se apegando em influenciar de maneira negativa e até com aquelas brincadeiras que a gente falou, que não são o momento. Mas também chegará o momento do despertar. Chega um momento na vida, tanto física como espiritual, que a gente cansa de algumas atitudes e passa a desenvolver outras. Então, acima de tudo, que eu gostaria de ficar como mensagem, né, é que o mundo espírita, os espíritos, gente, somos nós. Espiritamente falando, não tenhamos medo de nós mesmos. A gente não pode ter medo de nós. Não é a questão de abrir diálogo com o espírito. Alguém me chamou e disse: e aí, tudo bem? Não. Mas mentalmente o enviar para Dom Tomé para que possa se achar é válido. Um sinal de respeito, de pensamento, porque é de mente a mente que a comunicação se dá. Isso é fundamental. Temos nós também em mente que a espiritualidade amiga só nos influencia para o bem. Então que as nossas atitudes sejam sempre as melhores possíveis. Fica como dica de leitura, tá? A segunda parte do Livro dos Espíritos. Ele fala muito a respeito da espiritualidade, do mundo espiritual, o que acontece. Eu costumo dizer assim, ali a gente começa a ver que a relação nesses dois mundos ela é gigante. E espiritualmente o nosso potencial é muito maior do que fisicamente. E a gente fica com medo às vezes de pensar assim: como é que é o lado de lá? Gente, é melhor do que o lado de cá. Ninguém quer ir para lá, né? Tá? Tranquilo. Isso aí beleza para o nosso instinto de sobrevivência. Mas a vida continua, independente do plano que hora a gente habita. Muito obrigado. Que a paz do Divino Mestre, amigo Jesus, permaneça presente com todos nós. Muito bem. Já esquentou, né, Lélia? Já está mais calor, né? O frio é psicológico. Jesus. Então, nós agradecemos o Fabiano pela exposição da noite
e estamos encaminhando para o final, fazendo a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, a esses incansáveis trabalhadores do plano espiritual que esteve aqui junto conosco, que possamos ir para os nossos lares bem melhores de que quando aqui chegamos, que possamos levar para os nossos amores que lá ficaram paz, amor, fé e esperança de dias melhores. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de trabalho e damos por encerrado as doutrinárias da noite de hoje. Que assim seja. Agora nós temos o passe e pedimos que aqui permaneçam em silêncio.